Eu me irritei, não que seja difícil disso acontecer, mas, pô, acabei o jogo bem estressado hoje, depois do derby Palmeiras e Corinthians. Vamos falar sobre o jogo, um pouquinho mais de tranquilidade. Mas primeiro se inscreve no canal, deixa seu like, vambora, vou tentar fazer pós-jogo do Palmeiras um pouquinho mais longo todo aqui, pra gente conversar um pouco mais. Eu acho que a gente tem que separar o resultado do desempenho e separar até algumas coisas referente ao desempenho como um todo durante o jogo. Eu tô indo sem roteiro, eu vou sair falando aqui e a gente vai seguindo a linha de raciocínio que vier na minha cabeça, tá? Revolta o fato do Palmeiras ter começado o jogo tão bem, mandando tanto no jogo, criando as melhores oportunidades e não sair com o resultado positivo da Neoquímica Arena. Isso é uma loucura. E porque o Palmeiras não mata o jogo, mano. Porque o Palmeiras não coloca, não é eficiente nas chances que tem. Então o Palmeiras começa o jogo muito, muito bem, empurrando o Corinthians pra trás e até acho que era a proposta do Corinthians baixar as linhas pra sair no contra-ataque, mas empurrando o Corinthians pra trás com posse, trabalhando a bola, saindo jogando bem, criando as melhores oportunidades, usando muito o Vitor Roque no pivô, e o Vitor Roque hoje acho que foi o melhor em campo, levou muita vantagem sobre os zagueiros do Corinthians, principalmente nesse comecinho de jogo, e aí logo de cara já tem um pênalti. O Vitor Roque pede a bola, bate, tem que ser ele mesmo que tem que bater, camisa 9 do time, pega a porra da bola, bate o pênalti e faz o gol. E a partir daí, com 10 minutos do pênalti, o Palmeiras continua jogando muito bem, o Palmeiras continua controlando o jogo, o Palmeiras continua com posse, continua criando chance, às vezes pecando num último passe, mas construindo, velho, com bola. Até que o Aníbal Moreno, que um minuto antes já tinha dado um lançamento horroroso e o Abel ficou maluco, ele tenta mais uma bola longa pelo meio e o Palmeiras tinha um jogo inteiro pelo chão e jogando muito bem pelo chão, perde a bola, e aí o Flaco volta correndo, faz uma falta. E aí, outra coisa que é revoltante, o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil com 2 gols de bola aérea do Corinthians. E acontece de novo, toma um gol de bola aérea num gol contra, onde o Gustavo Henrique, que é o zagueiro mais alto dos caras, sobe de novo, sozinho, dentro da área para cabecear. Palmeiras dá azar, beleza, a bola entra e toma esse gol em uma chegada dos caras. Os caras chegaram essa vez, tomaram gol, e o Palmeiras tomou gol. Teve outra chegada lá pela esquerda que, porra, erro de marcação, mas essa, porra, foi a única vez que os caras chegaram e o Palmeiras tomou gol e continua bem no jogo. O Palmeiras continuou bem no primeiro tempo, continuou, teve chance com o Felipe Anderson, que acho que fez um bom jogo, teve chance com o Vitor Roque numa bola que ficou um pouquinho longa do Flaco, teve uma batida do Flaco de fora da área que o Hugo fez defesa. E, porra, não consegue fazer o gol, aí sai do primeiro tempo 1-1, resultado ruim pelo que foi o primeiro tempo, Palmeiras mandando no jogo, e o segundo tempo, sei lá, até os 15, 20 minutos, é praticamente a mesma coisa. Palmeiras consegue manter posse, Palmeiras joga melhor, tudo mais, mas não consegue transformar em gol. E aí fica esse empate ruim pro Palmeiras, melhor pro Corinthians, porque o Corinthians tem um time pior que o Corinthians estava todo esfacelado pra hoje, e aí a gente pode falar, pô, empatar fora de casa contra o Corinthians é um mau resultado? Não, não é um mau resultado. Mas para as circunstâncias que o Campeonato Brasileiro se apresenta, onde o Flamengo à tarde perde pro Grêmio, o Palmeiras ganhando, ele diminui a vantagem. Pô, no aproveitamento, o Palmeiras seria até líder do campeonato com 2 jogos a menos. Com um jogo a menos que o Flamengo, né. Então, caralho, velho, e eu acho que falta um pouco de senso de urgência dos jogadores do Palmeiras, num negócio de muito tranquilo, de estar empatando, sem pressa e tudo mais. Pô, vamos, vamos, pressiona os caras lá em cima, rouba a bola, fica com a bola. E aí acho que aconteceu um negócio que o Palmeiras cansou no segundo tempo, principalmente o Vitor Roque, porque se dedicou demais no primeiro, e aí a bola começou a passar um pouco menos por ele, até que tem a puta chance do Maurício cara a cara, que não pode perder aquele gol. E aí tem as mexidas. O Abel morreu com 3 mudanças, né? Ainda. Então ele botou ele bota o Facundo no Maurício logo depois que o Maurício perde o gol. Aparentemente porque o Maurício sentiu e o Maurício. Acho que assim, o quarteto da frente começou o jogo muito bem. Felipe Anderson, Flaco, Vitor Roque e o Maurício. Só que o Maurício era o mais abaixo.
pouca participação, muito, porra, burocrático, tentando pouca coisa diferente, menos protagonista do que eu gostaria que ele fosse. Então acho que tudo bem essa substituição Facundo, e aí depois o Felipe Anderson cansa, entra o Sousa. Pô, até acho uma substituição ok pra tentar dar uma renovada, só que os dois entram muito mal. De verdade, os dois entraram muito mal, mano. Tanto o Facundo quanto o Sousa entraram produzindo pouquíssimo, pouquíssimo, tomando muitas decisões erradas, forçando um jogo em momentos que não era pra forçar. E até acho que esse modelo que o Palmeiras tá jogando, mais a característica do Facundo do que do Sousa. O Sousa até foi um pouquinho melhor, mas os dois foram mal, mano. Os dois foram mal. E aí, se a gente olha pro banco do Palmeiras, tem o Alan, Giai, Lomba, Eric Belé, que é um moleque da base, muito promissor, mas muito novo. O Emiliano Martinez, Luigi, Jefté, Fux, Carlos Miguel e Mikael. Então, você entende o porquê o Abel morreu com essas substituições no banco, né? Sem fazer as substituições, porque não, de fato não ia mudar tanto assim. As substituições que podiam ter acontecido, vai, vamos lá, vamos pensar. O Aníbal fez um primeiro tempo horroroso, péssimo, muito, muito mal. Ou tudo, mas o segundo tempo dele foi bom. Ele que deixa o Maurício na cara do gol. Talvez tivesse ter que trocar o M ali e tal. O Evangelista é um cara que eu acho um bom jogador, mas eu acho que ele é muito burocrático. É muito mais do mesmo. Não arrisca, a bola vem de um lado, é sempre pro mesmo lado, não gira o jogo, não faz a bola andar, não acelera o passe. Falta essa dinâmica. E aí, por isso que o André Pereira vem aí, eu acho que ele é um cara bom pra se ter no elenco, mas eu acho que falta. A partida do Piquerez, ela foi pavorosa, sim. O Jeff até podia ter entrado no lugar dele, mas ele foi muito mal. O Piquerez foi mal e o Murilo tá muito mal. O Murilo tem me incomodado muito postura dele, mano. De sair jogando, de dar pouco combate, de ser pouco ativo. Pô, o Gomes fez uma partidaça. O Kelvin acho que começou bem, depois cansou no segundo tempo, talvez pudesse ter entrado o Giai, mas o Palmeiras também estava pressionando. Então, assim, não tinham muitas opções pro Abel mexer. Eu não acho que os problemas foram as substituições, as opções. Eu acho que o problema foi a maneira como os caras entraram. Entraram, porra, mal. E aí o Vitor Roque também cansou, começou a prender um pouquinho demais a bola. O Evangelista, assim, né, voltando, tô indo e voltando, né, mas ele era o cara com mais espaço no jogo. E por isso que eu cobro isso dele, que ele queira mais, que ele vá mais pra frente, que ele ande mais com bola, que ele seja mais dinâmico nesse meio-campo. Acho que muitas vezes é só um passe de lado, ele volta pro mesmo lado, roda pouco a bola. Enfim, o jogo de hoje, pelas circunstâncias, o Palmeiras até acho que mereceu sair com a vitória, mas não adianta só merecer e não converter as chances. Precisa converter. E o Palmeiras precisava ganhar hoje. Para o Campeonato Brasileiro era muito importante, para a confiança era muito importante. Acho que a formação é essa mesmo que o Abel tem entrado. Eu tenho sido crítico das atuações, né, mais recentes e jogado muito na conta do Abel. Acho que hoje é muito mais na conta dos jogadores do que do Abel em si. Porque acho que o Palmeiras teve a formação ideal, teve os momentos ideais dentro da partida, teve as principais chances, mas não converteu. E aí, pô, sai um gosto muito amargo. E, de novo, na única chance que o Corinthians teve, o Corinthians fez o gol. Então é frustrante o resultado. Flamengo é um time que perde poucos pontos e perdeu ponto em casa pro Grêmio. Um jogo inacreditável assim. Pô, o Palmeiras, ele deveria ter vencido o Corinthians hoje. Pô, e aí por isso que me irrita tanto e por isso que eu acho o resultado tão ruim, tá? Eu acho o resultado ruim. E aí, mano, essa data FIFA é pegar pra treinar e, assim, na minha opinião, né, o Fux voltar a ser titular do time, vai ter o tempo para ele retomar o ritmo de jogo, o Fux volta a ser titular, é o tempo do Andrés chegar e entrar nesse time do Palmeiras. Eu acho que o time do Palmeiras, algo que a gente reclamava, tem jogado muito mais com bola, tem rifado muito menos, tem trabalhado muito mais bola no chão. Ainda falta ser eficiente, velho. Falta ser eficiente lá. E quando o jogo não passa tanto pelo Vitor e pelo Flaco, Palmeiras se torna um time mais previsível
ou menos que incomoda pouco o adversário, então ainda acho que tem que passar muito por eles, mas eu quero mais um pouquinho dos meias. O Felipe acho que entregou bem hoje, mas mais do Maurício. O Maurício foi um cara que sumiu um pouco nesse esquema. Ele tem que ser um pouco mais protagonista. E também os volantes precisam jogar mais. Então o Aníbal é um cara que é fundamental na saída de bola, não dá pra ele errar tanto. O Evangelista é isso que eu falei, eu quero que ele seja mais dinâmico, mas aí agora vai ser o Andreas Pereira. O Palmeiras talvez não tenha montado um elenco pra jogar nessa formação que joga hoje, porque não tem um substituto pro banco, não tem um meia mais pensante no banco de reservas pra entrar no lugar de um desses dois. Talvez esse cara seja o Veiga, mas tá com problema no pubis, raramente está sendo relacionado. Enfim, o Palmeiras acaba 2025 sem vencer um clássico pro Corinthians, né? É isso? Ah, não, venceu um. Venceu um lá na Arena Barueri. Mas hoje era mais um jogo, parece que o roteiro se repete muitas vezes, assim, o Palmeiras ele é melhor que o Corinthians, mas não consegue o resultado, e foi o que aconteceu algumas vezes nesse ano. Enfim, acho que é isso. O resultado é ruim, porra, sem desastre, tá? Sem, porra, nossa, desespero máximo. Mas eu acho o resultado ruim pela circunstância do campeonato, principalmente, velho. E porque clássico sempre tem que jogar pra vencer. E acho que o desempenho ele foi melhor e foi bom, assim. Acho que parou de jogar depois que cansou. E aí, pô, teve uns cruzamentinhos ali, outro aqui e tal. Mas depois que cansou, e aí acho que faltou peças pra gente ter um Palmeiras mais em cima ainda. Enfim, o Everton não fez uma defesa, né? Fez um chute do Garro lá. Bom, é isso aí. Deixa nos comentários, se inscreve no canal. Eu vou tentar fazer pós-jogo do Palmeiras mais longo aqui no canal, sempre pra gente trocar uma ideia. Não corta nada, em 12 minutinhos de vídeo pra vocês. Se inscreve aí. Tamo junto. Um beijo.